Em 1974, um filme chegou para abalar completamente as convenções ao contar a história de um comediante que era, imaginem só, considerado perigoso. Hoje vamos olhar mais de perto para Lenny, a biografia super controversa de Lenny Bruce. E esta é a grande questão, não é? O que é que tornava a voz de Lenny Bruce tão ameaçadora para a sociedade americana daquela altura? É isso que vamos tentar perceber. Pois bem, o filme de Bob Fosse, o Lenny, não era só uma biografia, foi, acima de tudo, uma tentativa de compreender o homem que existia por trás do mito. Aquele profeta marginalizado que acabou por se tornar uma espécie de mártir da liberdade de expressão. Ok, mas para percebermos o filme, temos mesmo de perceber primeiro quem era este Lenny Bruce. E acreditem, ele era muito mais do que um simples contador de piadas. Era uma verdadeira força cultural. E olhem, esta citação, acho que resume tudo. Era isto que ele fazia. Bruce usava o palco para pôr em causa as definições de moralidade da sociedade, para obrigar o público a olhar para os seus próprios preconceitos. Quer dizer, ele era muito mais um satirista e um crítico social do que propriamente um artista. A comédia dele era como um bisturi que ele usava para expor aquilo que ele via como a hipocrisia da América. Bem, da América certinha. Então, vamos a isso. Como é que o realizador Bob Fosse decidiu contar uma história tão complexa? Já vos digo que a abordagem dele foi tudo menos convencional. E esta ideia de ser uma obra coreografada é absolutamente fascinante. Pensem bem. O Fosse, que vinha dos musicais, aplicou uma sensibilidade rítmica, quase de dança, a um drama biográfico e, com isso, criou algo completamente novo. E, claro, nada disto foi por acaso, certo? O preto e branco só acentuou a escuridão do mundo do Bruce. E a estrutura não linear que vai saltando no tempo e recorre a entrevistas com a ex-mulher, a mãe e o agente, dá-nos a sensação de que estamos a montar um puzzle, a tentar decifrar um homem a partir das memórias que ele deixou para trás. Seja como for, e independentemente do que se achou do filme no geral, houve uma coisa em que toda a gente, mas mesmo toda a gente, concordou. As interpretações dos atores principais foram o ponto mais forte do filme. É que o Dustin Hoffman não se limitou a imitar o Lenny Bruce. Ele tornou-se o Lenny Bruce. Ele conseguiu captar a inquietação, a inteligência super rápida e a raiva de um homem cuja boca parecia lutar para acompanhar o cérebro. Foi uma atuação que a crítica considerou, e com razão, uma das melhores da sua carreira. Mas atenção, tão poderosa quanto a de Hoffman foi a interpretação de Valerie Perrine como Honey Bruce, a sua mulher, que era stripper. Ela conseguiu fugir ao clichê da stripper com coração de ouro e ofereceu-nos um retrato super compassivo e complexo de uma mulher que foi apanhada no meio do turbilhão autodestrutivo do Bruce. Isto tudo leva-nos, claro, ao coração do debate da crítica na altura. Será que o filme conseguiu mesmo provar que a comédia do Bruce era, de facto, genial? O filme põe-nos a ver os monólogos do Bruce, claro. Mas a grande questão que dividiu a crítica foi esta. Aquilo funciona mesmo como comédia? Ou é só prova de que ele estava a ser perseguido? Numa América dos anos 70, que estava ela própria a redefinir os seus limites de humor, não houve consenso. E a divisão era gigante. Por um lado, a sua desconstrução de insultos raciais foi vista como absolutamente genial, uma forma de esvaziar as palavras do seu poder de magoar. Mas por outro, críticos de peso, como Roger Ebert, acharam que a tentativa falhou redondamente, dizendo que as palavras continuavam a ser ofensivas e que o Bruce parecia estar só a usá-las para chocar. E era nestas arenas, nestes campos de batalha, que ele lutava. O Bruce não se ficava por meias medidas. Falava do assassinato do Kennedy com uma honestidade brutal, usava as palavras mais pesadas da língua inglesa e atacava todas as vacas sagradas da sociedade. Ele dizia que o maior problema era a vontade das pessoas de não começar a falar sobre isso. Então, no fim de contas, qual é o verdicto? Que mensagem é que o filme nos deixa, segundo a crítica? Qual é o seu legado? E esta linha do tempo, bem, ela mostra na perfeição a trajetória trágica que o filme documenta. De um comediante banal dos circuitos de resortos judaicos a um verdadeiro ícone da contracultura. E depois, a queda. Uma queda brutal, consumida pelas batalhas legais até ele se tornar uma sombra de si mesmo a ler transcrições de tribunal em palco. No fundo, o consenso geral da crítica é este. O filme retrata um homem que estava muito à frente do seu tempo e que foi literalmente esmagado por uma sociedade que não estava preparada para ouvir a sua verdade nua e crua. Mas, e há sempre um mas, não é? Há aqui uma ressalva muito importante. Para cimentar a sua imagem de mártir, o filme parece suavizar alguns dos aspectos mais negros da personalidade dele. Afinal, foi ele que introduziu a mulher a drogas pesadas e a atormentou com as suas infidelidades, factos que o filme parece relativizar um pouco. E o mais curioso disto tudo é que o próprio Fosse parece ter reconhecido esta falha. No seu filme autobiográfico All That Jazz, há uma cena em que o alter ego dele está a editar a biografia de um comediante que é descrita como
seriamente sem graça. Muitos viram isto como uma autocrítica, quase uma admissão de que, se calhar, ele não conseguiu captar totalmente o gênio cómico do Bruce. E é com isto que ficamos. O filme Lemmy, na verdade, não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, apresenta-nos um homem tremendamente complexo. Uma figura que foi ao mesmo tempo vítima e o principal arquiteto da sua própria destruição. A pergunta fica no ar. Foi a sociedade que o destruiu ou foram os seus próprios demónios? A resposta, se calhar, está algures no meio dos dois.